Fala pessoal, vamos dar uma olhada aqui na repercussão que tá tendo aí o empate do Brasil com o Uruguai. Eu assisti o jogo e não assisti todo, assisti apenas o segundo tempo, mas já deu pra ver que a seleção, cara, meu Deus do céu, é ladeira abaixo. O que você assiste hoje em dia e que você assistia na época de ouro, que eu tô falando, né? Até 2010 você tinha uma seleção que, na minha opinião, que vestia muito ali, tava o sangue nos jogos, você tinha Ronaldinho Gaúcho ainda vindo, você tinha o Kaká, tinha aquela galera que, cara, era daquela época que os caras davam sangue mesmo no campo e, cara, o negócio hoje em dia é melancólico assistir um jogo da seleção. É um time sem vontade, não tem criatividade nenhuma, os jogadores. Cara, é um negócio patético a seleção hoje em dia. E o Neto, cara, o Neto tá soltando os cachorros aqui pra cima da seleção. E, cara, vamos dar uma olhada no que ele falou. E em outros comentários aí também, da galera aí. Se liga aí, vamos dar uma olhada aqui. E já se inscreve, galera, no canal antes. Deixa seu like, comenta o que você tá achando aí da seleção. Que, cara, o público foi pífio lá na Arena Fonte Nova. Com você pagar R$ 400 pra ver um jogo desse, meu Deus do céu. Um jogo desse, no máximo R$ 50, eu acho que ainda é muito. Vamos dar uma olhada aqui no que o Neto tá falando aqui desse jogo e como foi. Hoje, daquilo que eu vejo da seleção brasileira, a pior seleção da história desde 1930. A pior seleção desde 1930. A pior seleção. Jogadores medíocres. Me desculpe, Dorival Júnior, mas você não caiu bem na seleção. Me perdoe. Eu amo você. Tenho uma admiração enorme por você, como treinador e muito mais como pessoa e como um jogador que você foi. É a pior seleção da história. E ainda tem que escutar a Rafinha ainda. É impressionante. O Yuri Alberto hoje merece uma chance na seleção brasileira, para mim, o que ele está fazendo. Para você e também em relação aos 27 gols dele, Jorge Nicola, que arrebenta. Pessoal, eu concordo também com o Neto. Cara, esses caras destruíram com a seleção essa geração atual. Cara, eu não sei, cara, mas é uma seleção meio que não dá, cara, não desce. Você assistir um jogo da seleção atualmente, você via aquele brilho da seleção no tempo do Ronaldinho, como eu falei, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, os caras que ali, cara, davam de tudo dentro do campo. E hoje em dia, velho, os caras, meu Deus, é complicado, velho. Na minha opinião, a seleção nunca mais será a mesma. Eu acho que daqui pra frente é só ladeira abaixo. Galera, agora vamos dar uma olhada aqui na opinião do Casa Grande aqui. Vamos ver o que ele falou aí dessa seleção, que ele tá achando aí desses últimos jogos aí, dessa data FIFA aí. Vamos dar uma olhada aqui. Resultado, e não é correr risco de ir para a Copa do Mundo, porque para a Copa do Mundo ela vai. Ela ia quando os classificados eram menores, né, menos número. Hoje classifica todo mundo, a seleção brasileira vai para a Copa. O problema da seleção brasileira é o futebol que ela está jogando e a falta de identificação que ela tem com o povo brasileiro. E isso é muito mais difícil de conquistar do que a vaga para a Copa do Mundo. Você reconquistar a identificação, você reconquistar a confiança do torcedor ir para o estádio, porque ele, não porque é só jogo da seleção brasileira, porque ele se identifica com aquele time, é uma tarefa dificílima, tem muito pouco tempo e o Dorival está remando contra a maré do que ele falou no início. Logo que ele chegou, o Igor vai se lembrar muito bem, na coletiva ele falou assim, meu principal objetivo é recuperar a confiança do torcedor e identificar a seleção com eles. Essa parte do processo, ele não saiu do lugar, não conseguiu. O futebol que a seleção apresenta é o mesmo que apresentava com o Fernando Diniz, com o Ramon, ou com o Tite, um pouco melhor às vezes, um pouco pior, mas nada que tenha passado muito acima do que os outros estavam fazendo. A seleção não joga bem. Foi a primeira vez das eliminatórias que o Brasil não ganha da Venezuela em 2 partidas. O Brasil fez 2 pontos com a Venezuela. Aí vão me dizer, Casão, mas a Venezuela evoluiu. O futebol não tem mais bobo. Cara, essas frases, elas não existem. A Venezuela evoluiu
e ela continua sendo bem inferior ao Brasil. O Brasil tinha que ter ganho da Venezuela, pelo menos em casa. Então essa história, não tem mais bobo no futebol, só aparece quando o seu time tá mal. Porque quando o seu time tá bem, os outros são bobos, né? Porque você ganha de todo mundo. Aí quando a seleção não ganha de ninguém, ou não joga bem contra ninguém, aí não tem mais bobo no futebol. Pra mim, eu sou muito mais direto. Muito mais direto. A seleção brasileira tá devendo futebol. Tá devendo identificação com o torcedor. Tem que parar de falar. As entrevistas são péssimas. E tem que começar a jogar e se identificar com o torcedor. E outra coisa, um recadinho pra CBF. Começa a fazer jogo da seleção brasileira no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, né? Ou em Minas, ou no Sul também. Porque o que passa é que que a seleção tem medo de jogar no Sul e no Sudeste pela cobrança maior do torcedor. Vai para os lugares, vai para o Nordeste, que teoricamente tudo é festa, ou vai para o Centro-Oeste, que acha que vai ser recebido, que todo mundo vai aceitar, mesmo que jogar mal, e não é assim, porque contra a Venezuela, na primeira fase, que foi 0-0, foi 1-1, foi o dia que atacaram Pipoca, quando o Neymar estava saindo, e saiu aquela confusão toda. O público lá de Cuiabá não gostou do que viu da seleção brasileira. Então a seleção brasileira tem que jogar também nos grandes centros do futebol brasileiro. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Para também esse público ver a seleção brasileira e cobrar. É com cobrança que esses caras vão entender o que significa a seleção brasileira. Não é ficar se escondendo do torcedor mais crítico, que isso vai melhorar. Galera, aí eu tenho razão aí com o Casa também. Só não concordei muito com ele falando que o jogo da seleção não teve cobrança aí. Cara, teve depois que acabou a partida, a galera tava vaiando os jogadores. E veio o Rafinha, cara, dizer que jogaram demais. Cara, a seleção, jogo pífio, melancólico, não teve criatividade de nada. E, cara, não tem habilidade os caras, velho. Os caras funcionam fora da seleção muito bem. Aí quando chega na seleção, cara, faz esse papel ridículo. Então dá uma olhada aqui no comentário do Galvão Bueno. Agora ele também não ficou muito contente com essa apresentação da seleção, não. Futebol, falar de seleção brasileira. Eu hoje gostaria de estar aqui falando de qualquer outra coisa com vocês que não fosse futebol e seleção brasileira. Porque terminou o ano de 2024 para a seleção brasileira de forma lamentável. Se somarmos ao que foi o ano de 2023 da seleção brasileira, ou seja, perdendo para o Marrocos no primeiro jogo depois da Copa do Mundo de 2022 até fechar o ano nessa terça-feira, 2 anos, somos lamentável de 2024, com o mais que lamentável de 2023, e estamos fechando um ciclo vergonhoso da seleção brasileira de futebol. É muito difícil para mim falar isso. Eu tenho 50 anos de televisão. Eu já fiz 13 Copas do Mundo. Meu primeiro jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo foi a decisão de terceiro lugar contra a Itália em 1978 na Argentina. Aí a gente vem para esse jogo de hoje, mas ele foi tão parecido com outros jogos. Eu sempre repito uma coisa, mas o Brasil jogou muito mal? Não. Jogou muito bem também? Não. Atacou, podia ter feito um gol, mas não criou grandes oportunidades. Mas o que eu queria falar, foi até bom ter parado com a seleção brasileira, porque está muito difícil de ver jogo do Brasil. O torcedor, eu volto a repetir, está de saco cheio da seleção brasileira. É uma expressão forte? Mas está de saco cheio da seleção brasileira. A minha tristeza nesse jogo contra o Uruguai, o último do ano, que deixa o Brasil na 5ª posição, se não tivesse inventado essa tal de Copa do Mundo maluca, com mais de 40 times, isso é uma vergonha. É o futebol se dobrando unicamente ao dinheiro, né? Para se classificar em 6 e tem mais um para jogar um playoff. A minha tristeza começou a hora que a transmissão começou e eu vi a Fonte Nova quase vazia.
Em todos esses anos, e quem acompanha a seleção há muito tempo, sempre viu a Fonte Nova lotada. O estádio do Bahia, o estádio da Bahia, de Salvador, da Bahia, que ama o futebol, que ama torcer para a seleção brasileira, que ama grandes jogos. A CBF deve estar precisando de dinheiro, porque botou o ingresso mais barato a R$100 e o mais caro a R$600. Preço de Europa. Vivemos no Brasil com o dólar a quase 6. Façam as contas aí para ver quanto custava o ingresso, toda aquela parte central de cadeiras azuis, tudo vazio, porque ali custava R$600 o ingresso. Começou errado dali. E aí foi só tristeza até o final. Ah, Galvão, mas o Brasil teve mais posse de bola que o Uruguai? Teve. Alguém tinha alguma dúvida disso? Alguém tinha alguma dúvida que o Uruguai ia jogar fechado? Eu disse no último comentário do jogo contra a Venezuela, eles vêm fechados. Ele vem, se precisar ir pra pancada, eles vão pra pancada. Se precisar trocar expulsão, eles trocam expulsão. Nem isso precisaram. Foi o Uruguai de jogo fechado, com muita raça, mas aliando raça à técnica, saiu na frente, fez 1-0 e o Brasil não teve em nenhum momento ser sombra do que sempre foi o futebol brasileiro, ou do que era, vamos dizer assim, a seleção brasileira, quando o torcedor se encantava com a seleção. Mais uma vez... Pessoal, foi isso aí que o Galvão tá falando, eu assino embaixo. Quando você sentia vontade de assistir o jogo da seleção, cara, você sentava em frente à TV pra ver uma seleção que fazia o possível e o impossível pra ganhar o jogo. Se não ganhasse era porque não dava, mas os caras faziam de tudo. Hoje em dia os caras não fazem quase nada e eles dizem que jogam pra cacete, né? É complicado. Enfim, deixa os comentários aí, o que vocês acharam dessas opiniões aí. O que você achou também do jogo da seleção? Se a seleção ainda tem como dar a volta por cima algum dia, voltar a ser o que era antes. Enfim, é isso aí, galera. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.